Paulette, boa noite. Lazarine, boa noite. Gladys, boa noite. Muita paz para todos vocês. Oi, tudo bem com vocês? Olha, eu vou fazer um esforço muito grande para fazer esse estudo hoje, porque é um compromisso meu com Cristo, comigo mesmo. Eu estou há 2 dias já, Kátia, boa noite, de cama, uma gripe daquelas horríveis, né? Então vocês vão sentir que a minha voz não está normal. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer o trabalho, e eu vou fazer. Eu sou muito teimoso nesse aspecto, eu não me entrego, embora eu estou há 2 dias de cama. Levantei agora, lavei o rosto, mais ou menos eu tentei ajeitar o meu cabelo para estar aqui com vocês. Porque se eu posso ganhar alguma coisa para poder vencer a minha doença é com trabalho. Eu não vou me entregar, embora eu peço perdão se eu não conseguir levar até o final. Eu acho que vou levar. A espiritualidade haverá de me ajudar. Eu estou fazendo a minha parte, estou me esforçando aqui para que a minha garganta não rateie, né? Então, boa noite para vocês. Exatamente, Cátia. Falar devagar, com calma. Que é o objetivo, né? É a mansidão, a tranquilidade, que eu gosto, se é uma virtude que eu gostaria de ter conquistado na minha atual encarnação, é a mansidão, a tranquilidade. Como alguns amigos que eu acho que são mansos, tranquilos, eu admiro muito. Mas vamos lá. Obrigado, tá, Kátia? Nós estamos aqui, nós falamos um pouco, nós entramos na questão do psicoscópio, que é um instrumento de medição das forças das energias psíquicas de grupo ou indivíduo, do qual o espírito, no nível de André Luiz, precisa usar. É claro que espíritos superiores não precisam, obviamente um Jerônimo e outros como o Alexandre, os ministros de nosso lar, não precisam usar essas coisas. Tem potencial para ver isso. Mas o André Luiz não tinha ainda, né? E há aqui o convite para que eles pudessem fazer algumas observações no núcleo de trabalho mediúnico pequeno, onde que eles poderiam realmente pensar no fator qualidade do grupo, um grupo de muita qualidade moral. Diferente daquele grupo de missionários da luz que o Alexandre é o comandante, mas um grupo bastante desequilibrado, eu não digo, mas muito limitado. Muito limitado. Esse não, esse é um grupo melhor. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas de lastro moral respeitável. Excelente. Então já temos um diagnóstico de um grupo extraordinário, um grupo realmente do qual as pessoas têm mediunidade e têm um lastro, têm uma base moral realmente de comportamento. Trata-se de um pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. E desse grupo base, esse grupo que vai servir de estudo para o psicoscópio, se nós pudermos colocar anotações ou coletar anotações que sejam valiosas, a nossa tarefa de aprendizado com um grupo sério, de pessoas sérias no campo da mediunidade. E o que nós vamos analisar é também o psicoscópio. Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre. De vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo, ou seja, fazendo um trabalho de análise de como funciona um grupo mediúnico no além, eu estou dizendo que existem grupos mediúnicos no além. Fora do corpo físico existem grupos mediúnicos também. Lá o assunto é menos complexo do que na Terra. Decorrido alguns minutos de entendimento afetuoso, convidou-nos solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, ele muniu-se de uma pequena pasta e informou que aquela pasta era o psicoscópio. Então, uma pequena pasta, um psicoscópio. Qual o objetivo do psicoscópio, segundo o instrutor? Para facilitar o exame e os estudos sem o impositivo de uma profunda e acurada concentração mental. Que os espíritos, muitas vezes, para fazer uma análise de psicosfera, da nossa aura, do nosso mundo mental, eles precisam se esforçar muito em um processo de concentração para entrar na onda mental do qual eles vão investigar. Com o psicoscópio não precisa disso, né? Eles usam o psicoscópio
e pelas colorações, é um trabalho meio de que espectroscópicos, né? Trabalha muito a questão da irradiação luminosa, e fica mais fácil de analisar como é que o grupo está. O André Luiz disse que pegou essa pequena pasta e resolveu também carregar essa pasta. Ele percebeu que essa pequena pasta era muito leve, inclusive, né? Alguns gramas, não eram dentro dos valores de peso ou de medição de massa da Terra, não era uma coisa leve. E o Lari indagou, já que era, e o espírito disse que aquilo dali era um psicoscópio, e o doutor Hilário, que é médico também, eu sempre falo que ele é médico, para lembrar que o Hilário é um especialista, perguntou o que era aquilo, né? Que nova invenção era aquela tal do psicoscópio, essa pasta leve. É um aparelho a quem intuitivamente se referiu um ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado, no século XIX. Destina-se a auscultar ou a auscultação da alma com o poder de definir-lhes as frequências vibratórias, as irradiações luminosas. Por isso que tem uma semelhança com espectroscópio, né, que é também um aparelho para fazer análise da luz dentro do espectro do eletromagnetismo, né? E que com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, não só do ser humano, da matéria de uma forma geral. Esperamos esteja mais tarde entre os homens, ou seja, para ele, na realidade, ele dizia, nós estamos recebendo aula de um grande cientista do espiritismo do século XIX. Eu cheguei a citar alguns aqui, como Delane, Gabriel Delane, que foi o grande pesquisador científico, como Ernesto Bozano. Eu não sei qual deles, quem é Aulus, mas certamente ele esteve, inclusive, com Kardec, estudou Mesmer, estudou o magnetismo animal. Então, o Aulus é um pseudônimo, né? Foi um desses cientistas da época de Kardec, era contemporâneo. Eu não vou nem descartar o Leon Denis, embora o Leon Denis ele era mais no campo da filosofia. Mas nós temos grandes, né? Aksakoff. Então ele vai dizendo, funciona à base de eletricidade e magnetismo. Então, para ele funcionar, precisa de energia eletromagnética, utilizando de elementos radiantes muito próximo ou semelhante ao que ele chama de raios gama, que são frequências muito mais intensas do que o próprio raio-x. Por causa das altas energias que possuem os raios gama, constituem um tipo de radiação ionizante. E, além disso, os raios gama são capazes de penetrar na matéria mais profundamente que a irradiação alfa, beta. Por esses dois motivos, a radiação gama é perigosa aos seres vivos, devido à sua elevada energia e alta profundidade de penetração na pele, podem causar danos nos núcleos das células sadias do corpo humano. Então, os raios gamas podem ser usados para esterilizar equipamentos médicos e alimentos. Eu trouxe esse adendo para vocês, tá? O que é o raio gama? Então, o raio gama ele é perigoso, assim, devido à sua elevada energia de alta profundidade de penetração na pele, pode causar danos, né, no centro da célula, nas células físicas. Então, eu só fiz esse adendo aqui para explicar o que é o raio gama, porque ele está dizendo para nós, lá no começo, né, de que o psicoscópio trabalha à base de eletromagnetismo, utilizando esses elementos radiantes, nós estamos falando de raio gama, né? E o raio gama, né, que tem essas altas energias, ele constitui também tem a capacidade ionizante. O que é isso? Ele esteriliza, né? Ele faz um processo de esterilização, ou ionização também, e acaba sendo utilizado, inclusive, para esterilizar equipamentos médicos e alimentos também. Mas voltemos aqui, o psicoscópio é constituído por lentes de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Em nosso esforço de supervisão, diz o Aulus, nós podemos classificar sem muita dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviço psíquico que aparecem no mundo. Então, já vimos outro detalhe do psicoscópio, que é esse processo possível de classificação de alguns programas de serviço psíquico ou da própria mediunidade em alguns grupos mediúnicos.
Então eles podem utilizar, repito, para espírito em nível de André Luiz, do Hilário, que são espíritos ainda que não têm a capacidade de ele por si só conseguir ver tudo isso. E o espírito, quanto mais evoluído, consegue ver o que o André Luiz não consegue ver, e o equipamento ajuda nisso. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Aí o Hilário perguntou, quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Quer dizer, você fica desnudo, né, diante de alguém com um psicoscópio mais tarde sendo inventado para a Terra, e alguém utilizar esse psicoscópio e saber exatamente o que, é que eu estou pensando, como eu estou pensando, quais são os meus valores morais e etc. Isso pode acontecer no futuro, segundo a pergunta do Hilário. E o Alves respondeu que sim. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam na retaguarda. Aí vai lembrar do espectroscópio, né, que permite ao homem perquirir, ou investigar, ou pesquisar a natureza dos elementos químicos localizados a grande distância através das ondas luminosas que arrojam de si, com muito mais facilidade. Identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. Então, essa identificação dos valores morais, sendo identificado por um aparelho, quando o homem inventar, fica fácil nós pegarmos perto de grandes personagens da história, seja político, seja artista, seja religioso, faz um processo de psicoscopia, vamos chamar assim, psicoscopia, né? Aí nós vamos saber quem é esse elemento, não tem como ele mentir, porque ele emana raios que podem ser captados por esse equipamento quando o homem inventar dentro dessa perspectiva. Eu falei do holder norte-americano, tem uma outra função, mas o homem já está começando a querer chegar lá, né? Porque ele vai identificar, pela capacidade de penetrar no psiquismo ou nas irradiações da mente dos seres humanos, a moralidade, o sentimento, a educação, o caráter. Então ficará mais fácil, até mesmo para análise de emprego, né, com um dono que tem um psicoscópio, analisar aqueles candidatos para saber com quem está falando. Fica até melhor, né? Fica uma forma muito mais tranquila de fazer análise e seleção. São claramente perceptíveis através de uma ligeira inspeção. Mas aí Hilário insiste. E na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de colaboradores do bem, ou seja, tem vários grupos, tem um grupo mediúnico com uma pessoa má, desequilibrada. O psicoscópio identifica que ela é pessoa desequilibrada, embora o grupo seja bom. Mas tem uma, como ele fala assim, né, exatamente arraigado ao mal. Como é que faz? Com a ficha psicoscópia, os mentores espirituais providenciarão a expulsão, é a pergunta do Hilário. Então o psicoscópio identificou, está lá, o Jorge desequilibrado num grupo de pessoas equilibradas. Então você foi analisado pelo psicoscópio, a chamada psicoscopia, e eu não estou realmente fazendo parte do grupo, eu estou desmoralizado, com sentimento negativo, não sou tão honesto assim. E o Hilário perguntou, nesse caso, eu seria expulso do grupo? Aulo disse o seguinte, se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal, distancia do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade, óbvio. Não é questão de expulsão, é questão de afinidade, não há afinidade. Você quer analisar o comportamento de uma pessoa, você quer analisar o caráter de uma pessoa, lembra daquela frase? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Eu posso até aumentar essa frase, diga-me o que lês, que te direi quem és. Mas o que você procura é com quem você se afiniza. Então o psicoscópio ajuda muito, mas a própria lei das afinidades acabará fazendo com que um desequilibrado, num grupo de pessoas equilibradas, por uma seleção natural e por ausência de afinidade, ele se afaste. A não ser que ele se esforce para sair disso, aí ele permanece e vai só ganhar. Mas se ele não quer se esforçar, ele naturalmente vai ser alijado. Contudo, o Hilário insiste, né? O que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer
que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. Então, o Hilário está perguntando exatamente o que vai acontecer com a instituição. Já falava de um centro espírita nessas condições, em virtude de aí realmente apenas são ficções acobertadas pela ignorância e a perversidade. Então, nesse caso, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar no lugar que nos compete. Os ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que 1 grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos. Então, se você tem 1 grama de rádio, né, por um processo radioativo, ele vai perdendo peso. Depois de 1.600 anos, ele acaba perdendo metade do seu peso. E que um ciclotron, e vai entrar na parte mais da física mais profunda, e um ciclotron trabalhando para ou com projéteis atômicos acelerados a milhões de eletronvolts, realiza a transmutação imediata dos elementos químicos. A evolução vagarosa nos milênios, ou o choque brusco de sofrimento, alteram-nos o panorama mental, aprimorando-nos os valores. Então, o que ele está dizendo em relação a um grupo perturbado, um grupo realmente desequilibrado? Existe uma lei natural das afinidades. Existe a lei das afinidades, nós irradiamos energia. Todo ser humano ele é um núcleo irradiador de energias, ou boas ou energias mais densas. Quando nós estamos realmente dispostos a fazer o bem, ninguém vai virar santo, nós vamos ter muitas coisas a serem resolvidas conosco, ainda temos muitas tendências que não são boas em nosso coração, mas isso não quer dizer que nós já tenhamos e nos esforçamos para irradiar coisa boa. E pela insistência de nós começarmos a buscar o bem, o belo, o bom, a harmonia e a paz, evidentemente nós vamos ser um agente irradiador de energias bastante poderosas, tanto quanto o urânio, que perde o peso considerando a sua capacidade radiativa com 1.600 anos, nós perdemos também aquela densidade negativa e vamos substituindo por energias positivas, e daí que se dá exatamente a nossa eterização, ou seja, a se tornar mais sutil o nosso perispírito, porque quando nós desencarnamos, se nós desencarnamos mal, não nos esforçamos por fazer o bem, o nosso perispírito ele se torna muito denso, muito pesado, e a gente mal consegue sair de uma dimensão também densa e pesada, porque o próprio perispírito é pesado nesse caso. Quando você pratica o bem, vai se esforçando por fazer o bem, você utiliza as técnicas ensinadas por Jesus, meditação, oração, vigilância, e a prática também de solidariedade, de benevolência, indulgência, de perdão, esses esforços. Ninguém vai virar santo, repito, mas pelo esforço, o nosso perispírito também, ele vai perdendo as cargas negativas, as cargas mais densas, e vai se transformando numa carga mais suave. E quando nós desencarnamos, a morfologia perispiritual, ou seja, esse corpo que eu vou levar para após o túmulo continuar a minha sobrevivência, vai mais leve, vai irradiando mais poder, vai com mais informação, com um instrumental muito mais poderoso de trabalho imediato. Você já vai buscar trabalho porque você já vai ser analisado pela coloração que você tem. A espiritualidade vai saber quem é você. Você fez o mal, você não tem energias boas, seu perispírito vai estar denso, você não tem realmente, dá para identificar qual é a sua identidade. Mas se fez o bem, se esforçou por fazer o bem, e permanentemente se amando, se respeitando, se valorizando, se autoacolhendo de forma respeitosa, evidentemente nós cada vez mais vamos crescendo espiritualmente. Digo mais, as pessoas dizem, a pessoa mais importante da minha vida é fulano ou ciclano. Mentira. A pessoa mais importante da minha vida sou eu, porque eu vou me acompanhar para a eternidade, então eu tenho que investir muito em mim. Isso não é egoísmo. Egoísmo se eu investir isso que é transitório, que é o amor próprio. Amor próprio é transitório, não é uma coisa boa. Mas o auto-amor não. O auto-amor é você potencializar a luz que você já é. Então invista em você. Você é a pessoa mais importante do universo para você. Ao nos revelar uma brilhante cultura, aliada a extremas facilidades de exposição, toda conversação nobre é instrutiva, no entanto, por agora, guardemos o espírito de trabalho. Olha, não vamos entrar em detalhes, inclusive se nós caímos em digressões acerca de química, que está falando de ciclotrões, está falando em urânio,
e nós temos trabalho, temos que fazer outras coisas, não vamos ficar presos à questão científica agora não. O psicoscópio, diz ele, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros, imagine. Isso vale para os que têm o poder nas mãos, seja o poder político, o poder judiciário, o poder econômico, o psicoscópio acabará realmente sendo extremamente importante para que nós possamos mais tarde retratar a vida íntima de cada um. Ah, mas cadê a nossa liberdade? A nossa liberdade está exatamente em eu, no convite da vida, buscar fazer o bem. Esse é o convite da vida. Então, mas está interferindo no meu livre-arbítrio, porque ele está analisando eu por dentro, se eu sou mentiroso, se eu sou falso, se eu sou infiel. Isso é da lei. É da lei. À medida que nós vamos crescendo, não temos medo, não temos que temer a nada. E é até bom que os espíritos que têm essa capacidade, usando o psicoscópio, ou nós, quando inventarmos aqui na Terra um psicoscópio, vai economizar realmente grande cota de tempo para a solução de grandes problemas no campo da psicologia, dos desequilíbrios psicológicos. Isso é extremamente importante. Repito, mais cedo ou mais tarde, o psicoscópio, conforme aqui analisado, vai ajudar muito a fazer as filtragens das pessoas verdadeiramente voltadas para o bem e as outras ainda aprisionadas ao mal. Isso não quer dizer que com o psicoscópio você vai alijar os que estão presos ao mal. Não, você tem um elemento a mais para saber que realmente ali, vai ver, a pessoa está numa casa espírita, sorrindo para todo mundo, tal, mas não há honestidade ali. Não há nem esforço para ser uma pessoa mais digna e mais honesta. Aí, numa casa espírita, você vai analisar a quem você pode determinar certos tipos de trabalho, certos tipos de ações, né? Porque quanto menos valores morais tem, você é bom dar os trabalhos mais densos para ela gastar bastante energia física para trabalhar o seu emocional. E as pessoas que têm maiores valores no campo espiritual realmente dar os serviços mais ligados às questões do acolhimento, às questões mais intelectuais também. Isso é óbvio. E aí nós vamos gastar menos tempo para saber quem é quem, porque você descobrir como a pessoa é, tu leva 10 anos, poxa, aí quem é? Ela se demonstra haver 10 anos, que ela fica disfarçando o tempo todo, vendendo uma falsa imagem de bondade, de virtude numa casa espírita. Um instrumento desse realmente facilita esse processo de saber quem é quem e qual a responsabilidade que você pode dar para tal ou qual pessoa. E o Aulus foi concordando, né? O futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o Aulus nos designou como sendo a casa espírita que ele ia fazer como um grupo base para análise do tema. Esta é a casa espírita cristã, onde nós encontraremos o nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos e, depois de atravessarem um largo recinto grande, eles ficaram estacionados, né? Em algum momento eles perceberam que havia um lugar em que existiam várias entidades menos felizes do mundo espiritual, e como André Luiz percebeu essas várias e numerosas entidades menos felizes, vemos aqui o salão consagrado às palestras públicas. O que ele está dizendo? Que no salão de palestra, abarrotado de obsessores. É isso que ele está dizendo aqui, né? Numerosas entidades menos felizes do nosso plano. O Aulus esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado às palestras públicas. Então os obsessores ficam tudo por ali, nos chamados salões de palestras públicas. Todavia, o núcleo que nós buscamos já é situado no reduto mais íntimo da instituição, assim como o coração dentro do corpo. Passado alguns instantes, penetramos um acanhado aposento, onde se consagrava reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Todo mundo se preparando para o trabalho mediúnico, orando, se preparando para que pudesse fazer, a partir dessa silenciosa concentração mental, uma corrente favorável para os objetivos do trabalho. Nossos companheiros, explicou o Aulus, faz o serviço de harmonização preparatória para o trabalho. São 15 minutos de prece, quando não sejam de palestras ou leituras com elevadas bases morais, sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna.
que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E, por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. O Aulus armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, pediu para que André Luiz e o Dr. Hilário pudessem observar o psicoscópio armado para analisar o grupo. Chegada a vez do André Luiz, ele ficou assombrado com as peculiaridades do aparelho, os detalhes do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se especialmente a matéria do nosso plano. Teto, paredes, objetos de uso corriqueiro, revelavam-se formados de correntes de força a emitirem uma opaca claridade. Os médiuns, mais estreitamente associados entre si através da corrente mental pela oração, pela reflexão, e eles estavam realmente preparados, eram pessoas que tinham lastro moral bastante grande, e pelos vastos círculos radiantes que lhes limbavam as cabeças de opalino resplendor, ele vai anotando que todos estavam irradiando bastante luz, o grupo mediúnico. A mesa do grupo, né, reduzira-se a uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos peculiares, salientando-se no centro de cada um desses pontos o semblante espiritual dos amigos em oração. Então a pessoa está concentrada, sem pensar em mil coisas, naquela falação mental, ela está ali com o objetivo de fazer exatamente pela concentração uma base de corrente mental para a eficácia do trabalho, entrando em conexão com as forças superiores. Então eles se transformavam em verdadeiros sóis, irradiando, o rosto aparecia e aquela irradiação magnética pela oração. E sabendo que aqui é um processo de uma irradiação coletiva, tem um poder, claro, diferente de uma irradiação individual. Ele fala em coroa em toda a mesa. Cada um tinha a sua irradiação, mas a mesa toda coroada dessa energia em função do conjunto, formando uma corrente mental elevada. E desse colar de focos dourados, alongavam-se extensas faixas de luz violeta que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada. Estão vendo aqui o arco-íris, né, o espectro da luz, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis emanados uns aos outros. Que coisa extraordinária você mais tarde poder usar um psicoscópio num grupo sério, de pessoas sérias, que vão para o trabalho mediúnico com seriedade, que se preparam bem para o trabalho mediúnico. Ninguém se prepara para um trabalho mediúnico no dia do trabalho ou na hora do trabalho, não vai conseguir nada. O trabalho, para um bom trabalho mediúnico, precisa ter um lastro moral, comportamento diário. A preparação para estar no grupo mediúnico, para não ter dificuldade de concentração, se dá através de um pré-preparo, ou seja, durante o dia, durante dias anteriores, para você estar no grupo mediúnico preparado. Porque tem gente que vai para um grupo mediúnico e diz que tem dificuldade de concentrar. Por quê? Porque não se prepara. Você não vai conseguir fazer concentração durante um trabalho mediúnico naquela hora. Você vai fazer uma boa concentração mediúnica, você começar a fazer isso antes, e bem antes do trabalho. Quando chegar ali, é só entrar em sintonia e você realmente vai irradiar essa energia favorável ao círculo ou essa corrente de energias mentais. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes, móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumejante, ou fumegante. Que coisa maravilhosa, né? Auréola de raios quase verticais, né? Então não era só uma coroa, mas é raios que vão para bem alto, vão bem para vertical, né? E aí, sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade que tocados, ou tocando as cabeças ali emanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas. Extraordinário experimento
que o André Luiz está vivendo. Um grupo bom, de equilibrados, como eu disse, são pessoas equilibradas, comprometidas com o bem, e que chegam ali, se concentram, e ao concentrar todo esse quadro analisado pelo psicoscópio, né, as verticalizações dos processos de irradiação de forças eletromagnéticas do pensamento, que pensamento é força ou frequência eletromagnética, e transformado em colorações, transformado exatamente em raios coloridos, dando com certeza absoluta um cenário inesquecível. Se nós estivéssemos usando, não esqueceríamos esse cenário, né? Que coisa mais... Considerando que o psicoscópio trabalha à base de raios gama, que é muito mais profundo que o próprio raio-x, né? Gravitando por momentos ao redor dos cérebros, em que se produziam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Então, essa energia ao redor do cérebro, sobretudo, estavam produzindo, né, exatamente como vem dos chakras, porque está falando em fontes vitais, centros vitais. Centro de força são os 7 chakras que nós possuímos. Só para lembrar, no caso, o chakra mais importante da vida mediúnica ou de força psíquica é o coronário. Fica no centro da nossa cabeça, está muito diretamente ligada à glândula pineal ou à epífise, que é a mesma coisa. E essa glândula, ela por si só, em qualquer ser humano, ela tem a irradiação, inclusive meio que azulada clara. E à medida em que eles estão concentrando, se preparando dessa capacidade transcendente do chamado centro vital ou o chakra coronário, eles vão produzindo exatamente essas fontes, né, de energias maravilhosas, considerando que para a mediunidade aqui tem que estar bem desintoxicada a região do chakra da mediunidade, que é a epífise. A epífise é da nossa vida transcendente. Nós temos um chakra aqui na região frontal, está ligado ao nosso processo intuitivo. Aqui não, aqui é para a vida transcendente, fora da matéria, totalmente fora da matéria. O chakra frontal está ligado à nossa vida mais intuitiva e mental. Aqui está ligado à nossa transcendência, como eu disse, a epífise. O frontal está ligado à vida mais intuitiva. Nós temos um laríngeo também na região da garganta, que está ligado também ao conhecimento, dentro de algumas escolas classificatórias dos centros vitais. Nós temos o cardíaco também ligado aos nossos sentimentos, na região do tórax, na área do coração. Um pouco abaixo, nós temos também o chamado chakra do poder, né? Que é eu posso, consigo, sou capaz, mas que nos dá um certo poder da nossa vida também material, da vida física, né? Que é está no plexo solar, né? Nós temos um abaixo do plexo solar que fica ligado à nossa vida de procriação, à vida sexual, e temos também na base da coluna um outro chakra, que é o chakra raiz, é o chakra de base, que está ligado, como eu disse, bem na base mesmo do sistema nervoso central. Então são 7 chakras. Qual é a função do chakra? O chakra, ela capta energias como um verdadeiro condensador. Ela faz toda uma dinâmica de transformar as energias vindas do universo. Ela transforma essa energia como condensador e ela faz a distribuição dessas energias a partir dos plexos nervosos. E a partir dos plexos nervosos, essas energias que são captadas pelos chakras e a partir do perispírito enviadas ao corpo a partir dos plexos nervosos, são transformadas principalmente as energias em, vamos chamar assim, micro gotículas de hormônios. Os nossos hormônios são formados pelas energias captadas pelo chakra, para quem não sabe. Quando nós temos alguma disfunção hormonal, é porque o chakra da região está com algum problema de captar, ou está congestionado, ou está bloqueado, porque está congestionado, ou está sem atividade. Então, de qualquer maneira, o chakra existe para isso. São centros captadores de força, a partir do sistema nervoso central, fazer a distribuição dessas energias e fazer com que nós possamos produzir para o metabolismo do nosso corpo físico como um todo as funções endocrínicas, as funções de produção de hormônio. Repito, hormônio já é a materialização dessas energias captadas. Por isso tem tanto poder, né? Uma gotícula pequena no sangue, jorrada no sangue, a partir das glândulas internas, o poder que ela tem, né, de manter a funcionalidade de todos os nossos órgãos. Continuando aqui, custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais, presentes cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física que se revelarem assim tão afinizados,
na onda brilhante em que se reuniam, o André Luiz perguntou: Auro, esses companheiros que nós estamos visitando são, porventura, grandes iniciados da revelação divina? Porque ele viu tanta luz, viu uma coisa tão maravilhosa pelo psicoscópio. E ele achou, mas sim, um pessoal muito especial. Dá essa impressão de serem realmente iniciados, os grandes iniciados das chamadas ciências ocultas, né? Aqueles que têm um conhecimento profundo dos chamados mistérios da natureza. E ele ficou realmente, fez a pergunta, né? Eles são realmente iniciados da revelação divina? Não, são não. Achamos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Nós vemos aqui a companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, eles são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se, apresentam-se na terra sob os aspectos vulgares de qualquer criatura de costume físico. No entanto, qual é o diferencial? Eles trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, não a fé acomodada, a fé por conveniências e pessoais, a fé que está presa ao mundo egóico, não, eles estão presos aos ideais superiores através de uma fé que age, a expressar-se em amor pelos semelhantes a partir de si. Esse é o convite. Alguém está aqui no grupo mediúnico, o convite é esse, o exercício da maior de todas as leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós conseguimos fazer o trabalho de alto amor, desenvolvendo em nós todo o potencial de amor que já somos em essência, aí que nós começamos a nos conectar com a força que nós temos em nós. Eu posso, eu consigo, sou capaz e mereço desenvolver e cultivar bondade constantemente, disciplinando-me, exercitando a renúncia. Muitas vezes o sacrifício não será dado de graça à conquista de seres se elevarem nos caminhos de uma reencarnação, que ninguém reencarna para ficar se divertindo na Terra. Não há ser humano, não há essa possibilidade. Na Terra de prova e expiação ainda não há possibilidade de seres reencarnarem para se divertir. Quando eu digo divertir, não passar pela dor. Tem como? Não tem como. Impossível, com todas as letras. Agora, cada um encara a sua dor à sua maneira. A dor vai se fazer presente em todos os seres humanos. Agora, como você faz a leitura da dor e como a dor te convida para o seu crescimento em busca do amor, faz o diferencial. Você não tem medo da dor. Você encara essas chamadas dores, que o mundo egóico não gosta, mas o mundo essencial acha que é importante, porque são duas coisas que transformam a nossa vida. Com certeza, claro, o poder de Deus e a dor. É isso mesmo. A dor tem um potencial grande de transformar o ser humano. Se não fosse a dor, as pessoas não se transformariam. Então a dor é um instrumento importantíssimo para o nosso crescimento. Ah, mas eu não posso evoluir pelo amor? Sim, todos nós podemos evoluir. Aliás, nós evoluímos para o amor. Fomos criados pelo amor e para exercitar o amor. Mas como nós temos dificuldade até mesmo de definir o que é o amor, ou definir esse sentimento indefinível que é o verdadeiro amor por si para amar o próximo, nós vamos procurando realmente devagarinho, cada um no seu tempo, se disciplinando, exercitando a renúncia, o sacrifício e cultivando bondade constante. E se não conseguir constantemente, de vez em quando até se tornar mais constante. Porque você não, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser maravilhoso, eu tenho que ser evoluído, isso não vai dar certo. Porque ninguém consegue dar um salto de qualidade assim, de valores morais do dia para a noite. Não, você é convidado a ser bom, mas não é obrigado a ser bom, porque a pessoa quando está se tornando boa por obrigação, ela está fingindo a bondade. A bondade é espontânea. Você não é obrigado a praticar o bem, você é convidado a fazer o bem. E você vai fazer espontaneamente, por prazer, ainda que seja em algum momento de sacrifício e de renúncia. Mas você vai ter, por esse esforço no bem, no estudo, sobretudo, quando você faz um estudo nobre, conduzido por pessoas sérias, você vai adquirindo naturalmente elevado teor de radiação mental. Natural. Nós somos identificados pela espiritualidade por essa irradiação mental. Nós que estamos aqui presentes, cada um de nós tem a sua irradiação mental. Não quer dizer que quem tem uma melhor radiação mental seja melhor do que o outro, porque tudo que é comparativo em nossa vida não leva a lugar nenhum. Nós somos iguais em essência e todos chegaremos ao mesmo destino. O importante é você se sentir bem com você, não é se sentir bem para tentar dizer, olha, eu sou melhor que você. Não existe isso. Quando você está bem, você está pronto para fazer os outros também se encontrar-se com ela mesma.
Quando você está bem com você, irradiando esse potencial de energias mentais para o bem, você será, por contágio natural, um grande convite para as pessoas encontrar o caminho que você está buscando. Você não vai transformar ninguém, ninguém transforma a vida de ninguém. Mas você pode influenciar de forma positiva através da sua irradiação. E o primeiro a ser influenciado nessa irradiação é você. Você vai se sentir bem com você. Você vai se sentir realmente mais seguro com você. E toda vez que você sente que tem ainda um movimento negativo que não te leva a lugar nenhum, você vai conversar com você. Opa, peraí, isso não me leva para lugar nenhum, isso é rebeldia. Isso é orgulho. Aí você humilda o orgulho e amansa a rebeldia e continue buscando Jesus para o alívio. Como ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Disciplina, diretriz. Ele tem uma diretriz para nós encontrarmos exatamente a paz. E a diretriz dele é a busca do esforço, do estudo, da prática da bondade, da renúncia, do sacrifício, acatando a dor como ela vier, da forma como vier, agradecendo a Deus para superar a dor. E não fazer, né? Às vezes, daquelas pessoas com tendências negativas, pedir a Deus que me tire a dor do caminho, não. Que Deus me dê a força que eu preciso para enfrentar a dor que eu necessito passar. Essa é a verdadeira oração. Até porque Deus não tiraria a dor, porque se é a dor que me convida para o meu crescimento, por que ele tiraria um instrumento para o meu crescimento? Não tiraria. Então, é nós pedimos a Deus força para superarmos os desafios da dor. Hilário, que utilizaram o psicoscópio, alegou com deslumbramento. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza disso o áudio. O Hilário ficou extasiado, que coisa maravilhosa, outros tipos de frequências, né? E aí, nada de estranheza, disse o Aulus para o Hilário. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Que coisa maravilhosa quando ele diz que nós somos força eletromagnética, nós geramos força eletromagnética pelo pensamento extraído do mundo mental, de onde saem as ideias, e isso vai ser refletido nas oscilações por segundo registradas pelo coração. Quando você está bem com você, você faz a sua prece, você se sente conectado com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, com Deus, com o seu mentor espiritual, com você mesmo em essência, você sente que o seu coração ele bate de uma forma muito suave. A oscilação por segundo registrada pelo coração é muito mais suave. Isso quer dizer que você está mantendo um controle no chakra do sentimento, que é o chakra do amor, que é o chakra cardíaco. Saiba que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das chamadas radiações ultravioletas. E aí, em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutivas, né, em apreciáveis condições vibratórias, em face da sincera devoção ao bem com o esquecimento dos seus próprios desejos. Detalhe importante, é um grupo equilibrado porque se devotam ao bem. Todos é uma afinidade, grupo que todos se devotam à prática do bem. E quando você se devota à prática do bem, a tendência é você esquecer o mundo egóico. Para mim, eu quero, ninguém tá, acho que eu vim primeiro, não estou. Não. A prática do bem é a renúncia, é o sacrifício, o esquecimento dos próprios desejos. O desejo é do mundo carnal. Eu desejo ser bom. Desejar ser bom não vai te fazer bom. Eu quero ser bom. Aí você está falando em um sentimento essencial. Quando eu quero, vem da vontade. A vontade é essência, é eu espírito. Estou dizendo para mim, eu quero ser bom. Quando eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então isso é proativo. Agora, eu desejo ser bom, mas eu sou ser humano é. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. O desejo é do mundo egóico. O desejo é do mundo das paixões. O desejo é do mundo carnal. Então, é esquecer os nossos próprios desejos e nos apegar à nossa vontade. Então veja que há uma diferença fundamental entre desejo da essência e vontade. Vontade que é da essência e desejo que é da carne. Podem, desse modo, projetar raios mentais em níveis de sublimação, assublimando
ou assimilando correntes superiores, enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Ou seja, à medida que nós estamos projetando pelo pensamento os nossos mais sublimes raios mentais, também nós assimilamos correntes superiores de raios mentais, de raios espirituais, que vão enriquecendo os nossos chakras. Ele chama de raios vitais, do qual são verdadeiros dínamos comuns, ou seja, quando você está conectado com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com Deus, com a paz, você está vitalizando mais ainda ao que vai te trazer a saúde física, vai te trazer a saúde emocional, vai te trazer a saúde mental. E o André Luiz queria saber que raios vitais, o que são raios vitais? Ele está falando em raios que dão vida, sim. Para maior clareza e definição, chamemos de raios ectoplasmáticos. É um termo, porque ectoplasma, nunca foi usado por Kardec esse termo. Esse ectoplasma, que foi uma terminologia utilizada por um metapsicólogo, né, que foi o Charles Richer, ele traz a ideia de ectoplasma, quando ele estudou as chamadas materializações, ou trabalhos de efeitos físicos, ele chamou esses raios muito próximos das coisas materiais, que se materializam, como ectoplasma, que no fundo é um conjunto de energias físico-eletromagnético, né? Neurofísico e magnético, ligado ao corpo físico. As células têm e concentram esses raios ectoplasmáticos. Todo ser humano tem. Aliás, todo ser humano e todos os animais, né? Atrelando aqui o nosso apontamento à nomenclatura dos espíritos modernos, esses raios são peculiares a todos os seres vivos. O ectoplasma, repito, o ectoplasma não é um termo espírita. Ele fala em energias radiantes, né, ou energias vitais, que é a mesma coisa que o ectoplasma dos que estudam a parapsicologia, a metapsicologia, que foi um termo cunhado aí pelo Charles Richer. Mas todos os seres, na realidade, vivos, têm ectoplasma, têm essa energia, têm esse fluido vital. E com eles, exatamente com essa energia ectoplasmática que a lagarta, com essa lagarta, né, realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose. Lagarta, vira o casulo, depois voa, né? Isso tudo acontece graças à capacidade que tem dessa energia vitalizada, que nós chamamos de ectoplasma, do qual os animais, né, também possuem. Não, todo ser vivo. E é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, como eu disse. Espírito poder se comunicar com os encarnados materializados, utilizam também esse fluido vital, essa energia vital, esse ectoplasma. Porque os médios de efeitos físicos encarnados que os favorecem libertam essa energia com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-no consigo, emitindo em frequência que varia em cada uma pessoa, de conformidade com as tarefas que o plano da vida maior lhe assinala. E o otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de irradiação. A ciência dos raios imprimirá em breve grandes renovações aos setores culturais do mundo. Nós vamos aguardar exatamente essa possibilidade de estarmos trabalhando no conhecimento do ectoplasma, porque sabemos todos nós que todas as ondas eletromagnéticas, independentemente da sua frequência, todas as ondas, ela transporta energia. Nosso pensamento está transmitindo energias, ou boas ou energias ruins. Agora, a energia transportada por uma onda eletromagnética pelo pensamento vai depender do quê? Da frequência. Quanto mais, assim, mais moralizado você seja, uma pessoa melhor, boa, voltada ao bem, você tem uma frequência mental de emissão de energia eletromagnética muito intensa. São frequências muito curtas. Ainda bem que estamos terminando. E eu agradeço a Deus por ter mantido a minha garganta para vir até aqui. Mas já também terminou o capítulo. Desculpa. Nós vamos entrar no capítulo 3, equipagem mediúnica. Eu falei que as ondas eletromagnéticas também elas sofrem reflexões. Imagina se eu tivesse assim desde o começo, hein?
Não daria conta mesmo. Mas terminou, esse capítulo terminou realmente, como ele fala no final, aguardemos o futuro dos cientistas que vão estudar os raios, né, das nossas mentes, capacidade de emitir o eletromagnetismo pelo pensamento. Nosso pensamento é poderoso demais da conta, demais. Nós temos um poder grande no pensamento, para o mal e para o bem. Para o mal e para o bem. Você está pensando mal com uma pessoa, você vai prejudicar essa pessoa, não tenha dúvida disso. Claro, ela tem que estar em afinidade, tem que entrar em sintonia. Mas em algum momento ela fraqueja, entra em sintonia, você vai acabar prejudicando alguém, porque é uma emissão, como eu disse, de onda eletromagnética e que transporta energia. Pensamento transporta energia. Quanto mais frequência, energia boa. Com ondas largas, energias pesadas. Ondas largas são aquelas pessoas que não sabem rezar, não sabem pensar no bem. Então são ondas, não tem frequências curtas, são frequências largas. Não carrega, não transporta muita energia, né? E como nós estamos analisando a questão dos pensamentos, quanto for maior a frequência dos nossos pensamentos, a energia que ela transporta, mais o bem nós podemos fazer. Veja assim, alguém que entrar na sua casa com inveja de uma planta, a samambaia, que é muito comum se dizer, né? Ela olha e diz que ela está com inveja, fez o olho gordo, aquela coisa que a gente conhece no populacho aí, né? E no dia seguinte, algumas plantas acabam até morrendo, até secam, né? E é verdade isso. Cuidado do pensamento. Cuidado do pensamento como nós cuidamos de uma plantinha. Dar mais atenção aos nossos pensamentos. Olha, na próxima quarta vou falar sobre a equipagem mediúnica. Já é o capítulo 3, tá? E sobre o psicoscópio terminou, tá bom? Eu agradeço muito a espiritualidade de vocês que estiveram conosco até aqui, pelo carinho. Muito obrigado, tá? Gladys, eu fiz um esforço muito grande, mas fui até o final, consegui até o final. Foi um esforço grande, minha garganta tá... Eu estou 2 dias de cama, minha Leusa está aqui, ela sabe que eu estava realmente... Eu tomei muito remédio, estou até com um aqui, você deve conhecer, que é o tal do Apracur, né? Tomando vários remédios, mas estou indo. Já estou bem, estou recuperado. Para quem está com 7.1, né? Daqui a pouco estou com 7.2, daqui a pouco estou com 80, 90. Quando estiver aqui vivo, eu estou fazendo meu trabalho de divulgação, de estudo, tá bom? Grande abraço para vocês, um bom final de semana. Bom final de semana de bom domingo, né? De muita paz, muita saúde. E que Jesus nos abençoe e até a quarta-feira que vem.